Ora, boa tarde a todos. Eu vou ser um bocadinho mais breve que os meus antecessores, se calhar porque sinto que não tenho muita coisa nova a dizer sobre este assunto. Eu posso dizer-vos que há umas semanas, quando me pediram que viesse aqui hoje fazer esta pequena intervenção, que juntasse os problemas dos jovens, da precariedade e da imigração, a minha reação foi a reação que começa a ser recorrente a esta etiqueta. Eu sou jovem. Por alminha de quem? É verdade que enquanto eu crescia, eu percebi que a noção de jovem se dilatava à medida que eu avançava nos anos. Primeiro era o cartão jovem até aos 30 anos. Quando eu tinha 15 anos, se alguém me dissesse que aos 30 nós éramos jovens, eu ria-me. Depois esta noção de que uma licenciatura não vale sem mestrado, que não vale sem doutoramento, que por sua vez não vale sem uma sucessão inefável de estágios não remunerados, porque nunca se ganha experiência suficiente e porque em casa dos pais até se está muito bem. Quando eu tinha 15 anos, se pensasse que ia esperar até aos 24 para ter o meu próprio espaço, eu ria-me. E hoje, aos 36, percebo que muitos da minha idade nunca tiveram o seu espaço. E muitos deles, entretanto, já o perderam. Pois é, mas eu tenho 36 anos. Jovem. Então nós fazíamos pouco dos jovens agricultores de 40 anos. E eu comecei a pensar nisto tudo e o caldeirão cada vez me parecia mais uma caldeirada e dei por mim a debruçar-me no caldeirão e a tentar ver nele o nosso reflexo. A dureza da vida e a precariedade fizeram dos nossos pais e dos nossos avós adultos antes do tempo. Os homens que nunca foram meninos, as meninas que pareciam já ter nascido mulheres, os adultos de 9, 10 ou 11 anos a trabalhar de sol a sol nas cozinhas das famílias endinheiradas, como fez a minha mãe, antes de aos 18 anos ter dado o salto para os Pirineus. Ou os adultos de 9, 10 ou 11 anos que, vindos sozinhos do Alentejo, abriam sozinhos cafés de madrugada ali na Defensores de Chaves e comiam uma maçãs por dia, como fez o meu pai. Numa altura, por volta dos 15 anos, achou que ia morrer de tuberculose, muito antes sequer de imaginar que eu ou a minha irmã pudéssemos existir. Pois, mas foi essa a realidade que me deu a rede que hoje me segura não poucas vezes, substituindo a rede que o Estado me nega a cada dia mais. O património do pequeno comércio, construído pelos homens que nunca foram meninas, pelas meninas que já nasceram mulheres, e que o fizeram para isso mesmo, para nos segurar, para que nós não andássemos para trás, para que nós vivêssemos melhor, para que nós vivêssemos. Eu só nasci depois da Revolução. O meu pai era um jovem de 37 anos e recusava-se a ter filhos em ditadura. Eu sou do ano da Constituição e quando eu nasci, aquele jovem de 37 anos era um adulto já muito feito, seguro de que a democracia recém-conquistada nos distanciaria mais e mais as realidades, a minha realidade da realidade dele. Deu-me alimento e pensamento, deu-me escola e saúde, arte e livros e liberdade. Ensinou-me a cantar que o povo é quem mais ordena e que havíamos de chegar ao fim da estrada unidos como os dedos da mão. E eu também pensei que nunca poderíamos voltar atrás. Mas hoje, o que eu percebo é que aquilo que tornava o meu pai um adulto é aquilo que a mim me impede de o ser. A precariedade e a falta de horizontes. Um Estado que se nega a retribuir-me o que me deve. Uma segurança social que, ao invés de me amparar, me persegue. Me suga uma contribuição altíssima todos os meses para depois me negar a baixa médica, a licença de maternidade, o subsídio de desemprego. Eu trabalhei quase uma década num teatro nacional, num teatro do Estado, um teatro que agora é uma empresa pública estatal, a recibos verdes, com os descontos para a segurança social totalmente a meu cargo, com contratos sucessivos de prestação de serviços, sem qualquer tipo de subsídio. E mesmo assim, para o meu meio, para a minha classe profissional, eu fui uma privilegiada. Tive trabalho relativamente bem remunerado durante um longo período de tempo, apesar dos horários desregulados, apesar da falta de direitos. Dei o couro e o cabelo, como antes de mim já tinha dado o meu pai,
E quando saí, como aconteceu com o meu pai, quando decidiu que não queria mais patrões, saí sem nada. Bem, saí com boas memórias, com muita vida interior e com um currículo que neste momento, com as artes chutadas para canto e estranguladas, serve-me de muito pouco. Não saí com mais nada para além disso. Pago 20 euros por uma urgência hospitalar e não tenho perspectivas nenhumas de vir a ter uma reforma minimamente digna. Quero ser mãe, não vejo muito bem como é que vou conseguir fazê-lo. Quero trabalhar e não me deixam. E mesmo assim vou cumprindo umas tarefas que me pagam as contas. E mesmo assim, no hoje que vivemos, sinto-me uma privilegiada. Uma jovem privilegiada. E se eu sou jovem, então eu pergunto: o que sabemos quando sabemos que 1 em cada 2 jovens que não emigraram estão neste momento desempregados? Jovens de que idades? Eu tenho muitos amigos que já saíram, ou que estão em vias de sair. Tenho amigos que foram completar a sua formação no estrangeiro e alguns queriam voltar, mas não conseguem. Outros regressam, contra tudo e contra todos, e contra todas as probabilidades de conseguirem construir uma vida mais estável, mais rica, mais vida que as dos seus pais. Lá está, eu olho em volta e sou uma privilegiada. Continuo a comer todos os dias, continuo a ter um teto e continuo a passar recibos. Embora seja cada vez mais difícil cobrá-los, mas continuo. 15 anos depois de ter começado a trabalhar. Será que é isso ser empreendedor? Eu devo sentir-me feliz, portanto. Devo sentir-me uma peça ativa desta velha ordem mundial cheia de operações plásticas. Eu vivo de prestar serviços consecutivamente às mesmas entidades, sem que disso alguma vez advenha qualquer vínculo. Ou sem que o Estado reconheça o estatuto de intermitência que é inerente à minha profissão e que em França, por exemplo, que está bem longe de ser um paraíso, nem sequer se discute. Não é um estatuto de privilégio. Cria uma rede de segurança, é verdade, mas estabelece também deveres de trabalho pedagógico, projetos com as comunidades, atividade constante, mesmo quando não se tem um espetáculo em cena. Aqui eu sou uma subsídio-dependente. Embora na minha profissão eu preste um serviço consagrado pela Constituição e que o Estado não subsidia, o Estado delega em mim e nos meus colegas. Subsídios, esses de que me dizem de que eu dependo, nunca os vi. Nem de Natal, nem de férias, nem por desemprego, nem por doença. Nem eu, que sou naturalmente intermitente, nem a grande maioria da minha geração ou das gerações imediatamente anteriores e posteriores à minha, que têm funções fixas, horários fixos, hierarquia fixa, local fixo de trabalho, rede de segurança. Apenas aquela mesma, construída pela vida dura da minha mãe, que já nasceu mulher, pelo esforço imensurável do meu pai, que nunca foi menino. E foi isso que eu percebi ao preparar esta intervenção. O que impediu os meus pais de serem jovens é aquilo que me cola à pele o epíteto. Jovem. É uma espécie de espelho invertido. Eu não sei se basta passar através dele, como na Alice. Um dia vamos mesmo ter de parti-lo. Obrigada.